Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amritangamaya. Namastê! Estamos de volta à nossa incrível e maravilhosa série de outros Namastê. Esse vídeo é o 05. Como sempre no início do vídeo eu falo lá do meu site, thiagonamastê.com, do canal no YouTube, onde você está assistindo esse canal. Esse vídeo, provavelmente. Se você quiser assinar ele para receber atualizações frequentes, praticamente diárias, sempre que tudo dá certo, você pode assinar, que eu mantenho a minha intenção de publicar um vídeo por dia, sempre que a internet permite. Então, no último vídeo, a gente estava falando sobre Lagna. Lagna é talvez o conceito, vamos chamar assim, primordial de uma leitura de idiotas, porque ele mostra quem é você aqui. Bom, nessa vida. Então, Lagna, nesse sentido, a gente tem, a princípio, 3 Lagnas. O Lagna, que é o terrestre, que é em relação aonde, no horário que você nasceu, olhando para o leste, aonde estava a constelação no momento onde você nasceu. É claro que se estava durante o dia você não estava enxergando a constelação, mas, como eu falei, a cada 2 horas, num dia, uma constelação fica num dos 30 graus dessa constelação fica ali. Isso vai andando, a cada 2 horas muda o outro signo, que dá 24 horas, quer dizer, o dia não tem 24 horas perfeitos, né, mas 24 horas, cada 2 horas é um signo, um dos 12 signos solares. A gente tem também o Lagna lunar, Chandra Lagna, e a gente tem o Lagna solar, Surya Lagna. Então, a princípio, dentro do Jyotish, a gente tem 3 signos. E, em um certo sentido, aonde o teu Sol está é menos importante do que aonde a tua Lua está e aonde o ascendente terrestre está. Quando a gente pergunta na astrologia grega, qual é teu signo, normalmente a gente está respondendo aonde o teu Sol está em relação aos signos. Mas, não que não seja menos importante, mas para a nossa vida prática ele acaba sendo um pouco menos importante. Já vamos entender por quê. Então, antes da gente começar a desenhar os gráficos no estilo mais do sul da Índia ou do norte da Índia, também tem um outro estilo, mas por enquanto não vamos a isso. A gente vai pensar o fenômeno astral a partir do como a gente mais ou menos visualiza ele a partir da Terra. Parece a bandeira do Brasil, mas não é. Isso daqui a gente vai entender como sendo o cinto dos rashis, o cinto dos signos solares. Aí aqui, por exemplo, tá Áries, aqui, por exemplo, tá Touro, aqui, por exemplo, tá Gêmeos, aqui, por exemplo, tá Câncer, aqui, por exemplo, tá Leão, aqui, por exemplo, tá Virgem, aqui, por exemplo, tá Libra, e aqui tá Escorpião, que seja. Bom, então quanto mais próximo da linha do Equador, isso daqui a pouco vai ter importância, mais a gente consegue ver esses signos, que são tanto os signos gregos quanto os signos da astrologia védica, de outros. Se uma pessoa está muito no Polo Norte, lá na Noruega, ou qualquer coisa assim, ou na Nova Zelândia, etc. e tal, isso fica um pouco diferente.
Mas esse é um papo que a gente vai falar depois de um tempo. Bom, então, a gente, aqui mais ou menos, a gente olhando para esse, como é que é o nome disso? Cinto de constelações, a gente vê elas mais ou menos assim. Tá? A gente aqui, deitado, olhando para as estrelas, braço aqui nas costas, olhando para cima, certo? E aí o que a gente vê? A gente vê aqui, passando por cima da nossa cabeça, esse mesmo cinto, tá? Bom, e aí, como é que essa história acontece? Quando isso daqui está no horário de nascimento, a pessoa olhando para leste, o ponto que está aqui grudado à terra é o lagna terrestre, que por simplicidade a gente chama só de lagna. Quando a gente falar do lagna lunar, a gente vai ter que chamar de Chandra Lagna. Quando a gente for falar do lagna solar, a gente vai ter que chamar de Surya Lagna. Quando a gente for chamar dos lagnas de todos os outros 7 astros que existem também, por exemplo, se for chamar de botar o Mercúrio na cabeça do mapa, a gente vai chamar isso de Buda Lagna. Mas o ponto é, por enquanto esquece que os outros astros vão poder entrar na cabeça do mapa também. Vamos pensar a partir de um ponto só, que é esse fenômeno que acontece no momento onde a pessoa nasce. Então, teoricamente, essa pessoa que nasceu aqui, ela está com Lagna no signo de Touro, porque nessa linha está batendo dentro do de Touro. Se ela tivesse nascido, sei lá, meia hora antes, ela ainda estaria no signo de Áries. Na verdade, depois a gente vai fazer considerações sobre se isso anda para frente ou para trás. Por enquanto, isso daqui é só uma ilustração para não confundir demais a cabeça das pessoas. Ok? Então, o Chandra Lagna, o Lagna terrestre, ele a princípio vai representar você nesta vida. Quem é o Thiago Namastê? O Chandra Lagna vai representar passadas vidas. Não é que não seja exatamente isso, mas quando a gente quer olhar sobre vidas pregressas, a gente reorganiza o mapa a partir da Lua. E quando a gente quer olhar o caminho espiritual que a pessoa está vendo, a gente vê a partir botando o Lagna como Sol. Futuras vidas. Então, basicamente o seguinte. Imagina que quando você nasceu, você estava com... Vou fazer ainda na forma do relógio, porque é mais fácil de visualizar do que das formas que a gente depois vai fazer elas mais analíticas. Suponha que aqui a gente tem um relógio, que eu desenhei no último vídeo, e como eu desenhei, aqui é sempre o ponto Lagna. Pelo menos dentro de uma representação, vamos convencionar aqui, por exemplo, que a gente botou o número 7 aqui, que é o signo de Libra, Tula, a balança do mercador. Então, independente dos 30 graus que isso daqui tem, desse pedaço de fatia, em qualquer um desses 30 graus, o Lagna pode estar a 15, o Lagna pode estar a 2, o Lagna pode estar a 27. A princípio, pra gente, pouco importa. Aqui, a gente sempre vai olhar o mapa assim, por hora, no topo está o Lagna. Vamos criar essa convenção. Aí, por exemplo, vamos supor que, por oposição, aqui está o 1. Isso é uma definição. Sempre Áries e Libra estão opostos. Vamos botar, no caso da pessoa, o Sol dela aqui. Ok? E vamos terminar de fazer um pouco desse mapa só. Aqui está 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então,
Depois de um tempo a gente vai pegar a manha de como fazer essas coisas mais rápidas, mas vamos botar a lua da pessoa 11 e 12. Vamos botar a lua da pessoa aqui, por exemplo, em Sagitário, que está sendo simplificado como 9. Então, a pessoa nessa vida vai ter características muito mais venusianas, porque a gente vai ver que o signo de o astro Vênus, Shukra, rege esse signo de Libra, mas em vidas passadas ela era muito mais jupiteriana e muito mais voltada ao conhecimento espiritual. Só que para o futuro ele está tendo uma característica muito mais de Marte, do signo de Áries. Então, uma das formas de se ver isso de uma maneira complexa, e eu não vou desenhar isso por enquanto, seria desenhar por detrás do mapa natal de uma maneira mais simples, o ascendente com a lua aqui. Então, por exemplo, aqui ficaria 9 e aqui seria o signo da lua. E aí por fora disso, a gente desenharia o 1 aqui em cima e aqui teria o Sol. Então a gente teria 3 discos juntos para ver como é que é a história kármica dessa pessoa, tanto para o passado quanto para o futuro. Por que isso é importante? Porque dependendo do quanto alguns significados nessa vida são reforçados pelas vidas pregressas ou pela tendência das vidas futuras, é muito mais fácil ou muito mais difícil fazer previsões fortes sobre o que são as coisas que provavelmente vão acontecer na vida da pessoa. Mas essa astrologia preditiva é uma astrologia que por hora a gente não vai dar tanta atenção. A gente vai usar muito o Chandra Lagna das vidas passadas também para ver como é que é a psique dessa pessoa, porque a gente já vai ver um pouco mais para frente que o astro Lua, Chandra, tem a função de definir a nossa mente sensorial e o nosso sentido de identificação com as coisas do arrancado. Então, nesse primeiro momento, antes da gente começar a desenhar esses mapas de uma maneira mais de acordo com uma região Y ou X da Índia, a gente vai estar olhando ainda esse processo de uma maneira mais de